E aí, meus amigos reanimados, tudo belezinha por aí? Tava com saudade aqui de gravar, quase uma semana sem sentar aqui e falar sobre série. Eu já estou assistindo lá na frente, na quarta temporada. Isso acaba me angustiando porque eu fico acumulando conteúdo pra falar na minha cabeça e às vezes eu preciso colocar pra fora isso, né? Mas bora lá, vamos falar de Homem-Aranha, a série animada. E hoje a gente conclui a resenha dessa primeira temporada e fala aí um pouco da... Pouco não, a gente vai falar todo da segunda temporada, que é onde a história começa a melhorar, desenvolver os personagens, ter uma linha narrativa, né? Então, nós paramos nos últimos 3 episódios da primeira temporada, onde introduz o Camaleão e também a SHIELD aqui, atuando como uma defesa nacional bem nos Estados Unidos, né, praticamente, uma espécie de CIA. E no desenvolvimento da trama, acho que o Camaleão ele deu uma guinada também na relação Peter e Mary Jane, porque era sempre a mesma coisinha, aquela que não tinha uma continuidade, e porque ele acaba em algum momento se passando por Peter Parker, né? Ele beija ela para se esconder, e o que vamos ver a partir daqui é o começo do avanço do sentimento entre os dois, né? A parte mais interessante aqui foi o que eu posso dizer, a origem ou a introdução do Duende Macabro, que ao contrário das HQs, que onde ele descobre o arsenal todo do Duende Verde, do Norman Osborn, aqui na série quem aparece primeiro é ele, criado e financiado todo o seu armamento e planadores pelo Norman, naquelas espécies de guerrinhas de, entre aspas, medição de pau entre os chefes da cidade. Ele tenta assassinar o Wilson Fisk, mas o plano é frustrado. O Duende Macabro acaba descobrindo todo o império do Fisk, que ele é o tal rei do crime, que era uma lenda urbana, e fica fascinado por todo esse poder, o seu aparato, o controle que ele tem, né? A parte a destacar mais desses 2 episódios aí é que serve para aproximar o Norman e o Harry, seu filho, que eles começam a ter uma relação mais de pai e filho, algo que vai ser mais bem destacado futuramente na terceira temporada, lá quando o Norman virar o Duende Verde e assim ter motivos para brigar pelo Harry e seus objetivos. Então, pulamos aqui agora para a segunda temporada, né? E a partir daqui a série começa a ter uma continuidade. Ela é toda fechada em um arco chamado Pesadelo Neogênico. Uma observação feita pelo meu amigo Alessandro é que ele viu em relatos antigos ali, questão da Fox, que não queria que a série fosse com narrativas contínuas, não tivesse uma linha condutora, e sim episódios avulsos, aquela coisa assim, a aventura do dia do amigão da vizinhança, por exemplo. E que essa adição de continuidade, uma linha narrativa que fosse evoluindo, foi uma insistência do produtor executivo da série, o John Semper, que aparece ali nos créditos sempre. Então, podemos notar que a primeira temporada foi um grande sucesso, né? Isso nos leva a crer que o John teve essa liberdade para começar a contar mais a história de uma forma contínua, tendo um poder narrativo ali em sequência. Bora lá! A segunda temporada tem todos os episódios com o título prefixo de Neogenic Nightmare, ou melhor dizendo, Pesadelo Neogênico. É um grande arco contínuo que trabalha basicamente sobre a mutação descontrolada que o Peter vem sofrendo no seu DNA, né? Ela puxa vários vilões clássicos que foram trabalhados na primeira temporada. Também começa aqui os crossovers, que vamos ter direto em várias temporadas a seguir. Temos 2 episódios com os X-Men da série animada, que estava bombando na época. Era grande sucesso que estava junto com essa série do Homem-Aranha. Ela começou 2 ou 2 anos antes, né? E também o Justiceiro, né? A série nessa temporada aqui ela se torna bem mais sombria e serializada do que foi nessa primeira temporada anterior. Tem assim alguns takes de imagens tentando simular
terror. Os episódios quase se passam sempre à noite, chovendo, dá uma estética diferente assim, né? E eu vejo que essa saga também marca, podemos dizer assim, o início da ideia pro Peter de que ser o Homem-Aranha tem um custo que é tanto físico como psicológico pesado para ele. Afeta muito a vida pessoal dele, acarretando em perdas de oportunidades, principalmente amorosas, né? A gente pode dizer isso pra ele. Tanto com a Felícia e em alguns casos com a Mary Jane, o que passa a guiar o tom das próximas temporadas, assim. A premissa da temporada é a mutação do Peter, né? Então a temporada ela começou com ele sentindo a perda de poderes falhando. O Dr. Connors investiga junto o DNA dele essa instabilidade muito, e tudo causado por causa da picada de aranha que ele sofreu, né? E inicia essa mutação que aparentemente parece ser fatal. Na tentativa de se curar, ele se expõe a tratamentos e um soro experimental que acabam piorando tudo, né? Como a gente vai ver a seguir. E essa mutação é o fio condutor total da temporada. Praticamente um arco inteiro, né? No esforço do Peter para conter ou tentar pelo menos curar essa condição, né? Então, assim, logo no começo a temporada já entra com um sexteto sinistro, né? Formado pelos vilões apresentados na primeira temporada: o Dr. Octopus, o Camaleão, o Mistério, o Rhino, o Shocker e o Escorpião. Todos formados sob a mando do Rei do Crime. E se aproveitando dessa fragilidade do Peter, com seus poderes falhando ou não tendo, ele é capturado fácil. Mas eles acabam não levando a sério quando tiram a máscara dele e vê ser o Peter Parker, que é conhecido por ser o fotógrafo do Homem-Aranha, né? Acharam ser apenas uma fantasia ali no caso. O Michael Morbius é introduzido aqui. Assim como o Lagarto, ele não é um vilão do Homem-Aranha, ele é um antagonista apenas, né? Ele não quer... E ele é uma vítima do próprio corpo, vamos dizer assim. Ele é introduzido aqui, o Michael, no caso, ainda humano, como um colega da Empire State Universe lá, onde eles estudam, né? Então, entre idas e vindas do Peter sumindo por causa da mutação, a vida de Homem-Aranha, como eu citei antes ali, as perdas que ele começa a ter, ele acaba conquistando a Felicia Hard e eles começam a namorar, né? O Morbius, numa competição ali de ciências para quem vai ser o assistente do Dr. Connors no laboratório, acaba roubando uma amostra do sangue mutado do Peter, que ele vê o Peter tentando roubar o projeto do Peter, e testando com um recombinador neogênico acaba ocorrendo um acidente onde um morcego vampiro acaba bebendo desse sangue e acaba mordendo o Morbius, transformando ele no vampiro Morbius, um vampiro vivo. E assim atrela a origem dele diretamente ao problema genético do Homem-Aranha. Enquanto o Peter, em paralelo, busca respostas e soluções para o seu problema de mutação, uma das alternativas dele é falar com um especialista em mutação. Assim, ó, agora vem até na mente já a musiquinha. Se eu conseguisse editar e botar nessa parte, eu vou colocar a musiquinha ao fundo. Mas ele vai lá na mansão Xavier procurar ajuda do especialista Charles Xavier e os X-Men para entender e tentar reverter a sua mutação, acreditando que se tratava de um tipo de mutação similar à dos X-Men. Aí sempre tem aquele conflito básico de início, aquela clichê de sempre com a equipe dos mutantes, onde o Peter acaba sendo superior, né? Mas o Fera segue ele depois, após o Xavier dizer que não cura mutantes e sim ajuda eles a entender o seu lugar no mundo e entender seus poderes, suas anomalias. O Fera fica de olho no Peter e passa a tratar ele como um caso clínico complexo, entende a dor dele.
e incentiva ele a ir buscar uma tal cura mutante que o Dr. Herbert Landon está trabalhando, né? Mas, na verdade, ele quer exterminar os mutantes, né? E acaba conectando esse drama pessoal do Homem-Aranha ao preconceito contra mutantes. Então aqui, esse crossover reforça todo o tema de ser diferente, como maldição e responsabilidade, por dizer, basicamente todo o plot dos X-Men. A gente tem 2 episódios que resumem todo o plot dos X-Men. Foi muito bem introduzido, como tudo na série, bem introduzido, rápido e bem explicado. E mostra pro Peter que nem todos os problemas de mutação têm cura simples, se é que tem. Algo que vai pesar bastante nas decisões dele no restante da temporada ali. Seguindo adiante aqui, a doutora Mariah Crawford, ela estava ajudando o Peter estudando seu DNA e também buscando assim uma solução, uma espécie de cura. E ela já tinha na primeira temporada a ligação com o Kraven, olha só, com o Kraven, e o uso do soro Calypso que ela desenvolveu. E no momento de desespero, o Peter exige o soro dela, mesmo ela ainda não tendo estudado as possíveis complicações que podia ter. E ele acaba utilizando ele, mas isso acaba acelerando a mutação. E ele fica com 6 braços. Uma pessoa normal com mais 2 braços em cada lado aqui nas costelas. Aqui a gente acaba tendo a adição do Justiceiro, o próximo crossover aqui, que ele começa a caçar o Homem-Aranha como suspeito de raptar o Michael Morbius, que ele tá como principal suspeito. O estudante Michael Morbius está desaparecido, pessoa sendo atacada e o Homem-Aranha está virando um monstro, então tudo aponta para ele. E durante essa briga entre os dois que o Peter acaba se tornando o Aranha Humana, que é um monstrão assim, gigante, uma aranha bizarra, uma aranha grande em formato humano, que fica mais um filme de terror ainda. Nisso, a doutora Crawford chama o Kraven para ajudar, para caçar e capturar essa criatura. E acaba criando um conflito entre ele e o Justiceiro, de ver o Homem-Aranha como presa e como alguém que merece ser salvo, né? No final eles acabam aplicando o soro e o Peter volta ao normal, estabiliza assim a mutação, mas ele continua doente. O Blade acaba entrando na história, na parte que o Morbius está completamente transtornado já e se torna uma ameaça vampírica em Nova York, levando o clássico caçador de vampiros a cruzar com o caminho do Homem-Aranha e da Felícia, que ela foi raptada pelo Morbius para ser transformada em vampiro e assim eles ficarem juntos. Ele aceitou que ele vai ser um vampiro e quer que ela também seja. Na briga, um novo acidente do recombinador neogênico, o Morbius ganha outra transformação, agora ele vira um morcegalha assim, humano, completamente assim transformado, com asas, etc. E ele acaba se retirando para uma ilha longe assim. Mais tarde, agora já a gente segue o drama da mutação. O Peter continua sofrendo com as dores e acaba dando de cara com o Abutre. Aqui temos uma introdução de um dos clássicos vilões do Aranha, um dos primeiros. E ele aparece como um cientista idoso, né, um filantropo rico, mais um daqueles, que usa uma tecnologia neogênica para roubar a juventude, a força da juventude das pessoas, e ele acaba ficando jovem. Quando ele rouba essa do Homem-Aranha, ele acaba absorvendo também o DNA mutante dele. E ele acaba sofrendo com os problemas da mutação e se transformando nesse aranhão gigante, o aranha-homem. E isso é essencial pro desfecho da doença do Peter, que é ali no final da temporada, porque o Dr. Connors no final engana o Abutre ao ajustar o dispositivo que ele utilizava, e quando ele devolve energia pro Peter, achando que vai devolver a mutação, o Connors isolou no DNA dele a mutação, ficou no corpo do Abutre. O Peter recupera sua juventude, sua força, seus poderes e está curado desse problema da mutação, né? E o Abutre acabou ficando monstrão, monstralha, bizarro e
saiu fugido dali. O ponto que eu quero destacar aqui é o impacto na evolução da narrativa da série, né? A estrutura dos 14 episódios de Pesadelo Neogênico, ela transforma a temporada numa longa saga. E com alguns cliffhangers e consequências diretas de um episódio para o outro, deixando a narrativa bem mais serializada. Sempre tem um previously ali no episódio anterior de Homem-Aranha e vai dando um resumo do que aconteceu até ali. A mutação torna esse heroísmo do Peter trágico, porque ele quase perdeu a humanidade dele. Ele passa por todo um horror corporal pesado e precisa aceitar a ajuda de umas figuras assim bem duvidosas, ambíguas, né? Como o Kraven, o Justiceiro e até certo ponto ali do Abutre, porque para poder sobreviver, e isso acaba amadurecendo o personagem, né? Outro ponto a destacar é sempre o Dr. Connors está envolvido e ele vai estar envolvido até o final da série, né? Como um aliado do Homem-Aranha fiel. No final, a cura só vem com custo e muita interferência externa, e isso reforça o tema de que o Homem-Aranha ele nunca consegue controlar totalmente as consequências de ser um herói, e o que prepara para conflitos mais pesados e psicológicos que a gente vai ter adiante. Eu acho que é isso, né? O Pesadelo Neogênico eu não gosto muito, mas foi muito construtivo para amadurecimento da série, né? É isso então, pessoal. Esse foi aqui um pouco mais longo, mas hoje a gente já terminou toda a segunda temporada. Como é um arco fechado, não tinha por que eu parcelar também em 2 episódios, né? No próximo a gente vai falar sobre toda a terceira temporada, que é outro arco fechado, onde pra mim é que começa a ficar bom de verdade e é a parte dos episódios que eu mais gosto em diante. A gente se vê em breve e logo voltamos mais com Homem-Aranha, a série animada. Eu sou o Vlad e esse é o podcast Reanimando. Tchau!